Você virou gerente e agora? Quer saber o que você faz? Hoje nós temos o Café Corporativo com a Débora Madureira. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo aqui no Canal 25. Hoje nós vamos falar sobre gerência, sobre liderança e sobre algumas coisas mais. E para isso eu trouxe a Débora Madureira, minha amiga. Obrigado por ter vindo, Débora. Um prazer te receber aqui no Café Corporativo. Um grande prazer estar aqui. A Débora Madureira se formou em letras e se especializou em marketing direto. Ela realizou vários cursos de liderança na Sampo Escola de Negócios e ela foi gestora em grandes empresas do ramo de comunicação. Atualmente ela é palestrante, ela é coach, Life and Executive Coach, é autora do livro Virei Gerente e Agora e coautora de outros 3 livros que serão lançados ainda no ano de 2019. Então, Débora, a primeira pergunta que eu te faço, até em função do tema do seu livro, né? Virei Gerente e Agora. Eu preciso ter medo de ser gerente? Eu preciso ter medo de ser chefe? De ser chefe, sim. De ser chefe tem que ter medo. Tem que ter medo, mas você não pode ter medo de ser líder, né? Então você deve assumir as responsabilidades da equipe, deve delegar as responsabilidades para ela, acompanhar. Então não precisa ter medo, não. E tem diferença entre ser líder e ser chefe? Com toda certeza, né? O chefe, ele já é aquele chefe, ele é autoritário, né? Ele não conquista a equipe. O líder, ele conquista, né? Ele acompanha, ele está próximo. Então tem muita diferença. Então o chefe está fadado a fracasso. O chefe não existe mais. Não existe mais. Ou não deveria? Na verdade, não deveria. Creio que ainda exista sim, mas não deveria. Tá. Agora eu te pergunto uma coisa, para ser líder, eu preciso me preparar para ser líder? Precisa. Tem habilidades de líder que o chefe não tem, né? Uma é a comunicação com a sua equipe, é treinar a sua equipe, acompanhar a sua equipe, dar feedbacks para ela, né? Então ele tem que estar presente, né? Tem que estar acompanhando. Ele delega, ele distribui responsabilidades também, né? Existem algumas competências, então, que são necessárias serem aprendidas por um líder? Sim, com toda certeza. Então ele precisa, de fato, ele precisa estar preparado a liderar uma equipe. Você falou a respeito de comunicação. Comunicação é uma delas. Comunicação é uma delas. Dá um exemplo para mim. Por quê? Então, por quê? Porque sem comunicação, sem o diálogo, a equipe não sabe para onde vai, né? Então você tem que comunicar, você tem que estar sempre ouvindo também os teus funcionários para saber quais são as dificuldades dele, onde eles estão precisando ser treinados, né, e acompanhados. Então, a comunicação é primordial, né? Não só com a equipe, como com as demais áreas da empresa. Como com todo mundo, mas eu lembro bem, quando eu comecei a trabalhar, eu estou falando lá da década de 80, eu comecei muito cedo, e nessa época muitos líderes ou chefes falavam assim, você sabe o que tem que fazer, eu não preciso ficar te falando. Como que o jovem hoje encara isso? Não, então, ele não sabe o que tem que fazer, né? Quando ele vai, porque mesmo que ele trabalhe numa empresa, numa determinada atividade, quando ele vai para outra empresa, tem algumas diferenças. Então, o líder, ele tem que explicar suas atividades, sim, tem que tirar dúvidas, tem que ficar acompanhando, né? Tem que criar nele a responsabilidade, o motivo por que ele faz aquela atividade, no que vai impactar dentro da empresa. Qual é o objetivo final? Você quer dizer? O objetivo final, exatamente. Eu tenho percebido que principalmente as pessoas mais jovens hoje, quando elas entram na liderança, elas têm uma dificuldade de saber que postura devem ter. Deve ter uma postura de pai, de irmão mais velho, de capataz, né? Vamos resgatar o passado. Como é que você poderia me pontuar isso? Não de nenhuma dessas posturas, né? Então, a sua equipe tem que te enxergar de uma forma diferente. Você, por exemplo, você não pode ser pai, ser irmão, você não pode, por exemplo, comprar
briga de um colaborador seu. Você não pode comprar, então você não pode ter essa postura de guardião, né? Então você tem que deixar com que eles tenham iniciativa, você tem que deixar com que eles venham até você saber ouvir, né? Conhecer as necessidades dele. Então tem que treiná-los para que ele um dia seja seu sucessor. E isso é muito importante. Então, se eu tratá-lo como se ele fosse meu filho ou meu irmão mais novo, eu não estou o preparando, é isso? Com certeza não está preparando, porque ele não... Dificilmente ele vai ter uma iniciativa, né? Porque ele vai ficar com aquele medo. Tem alguns filhos que hoje em dia ainda têm medo dos pais. Então, se ele vê de repente a figura do pai ali, ou do irmão mais velho, então ele pode recuar. Ele pode recuar, né, se introspectar e não crescer. E como é que eu faço, então, para ele não ter medo? Como é que um líder faz para que o seu colaborador não tenha medo dele e sim seja realmente colaborativo? Então, você tem que estar próximo, você tem que gerar confiança, você tem que gerar credibilidade, você tem que gerar, assim, para ele que você conhece realmente todas as atividades da empresa, você tem que reconhecê-lo, né? Você tem que motivar, reconhecer para manter. E claro, também o líder, ele tem que ter uma automotivação muito boa também, né? Para não gerar mau humor, né? Então ele tem que gerar um ambiente prazeroso de se trabalhar também. Ontem a gente conversava um pouquinho, né? E você me dizia que alguns líderes se abalam com o seu momento ruim. Por exemplo, nós vivemos aí um momento de crise, 2017, 2018, né? E eu percebi que muitos líderes apagaram aquela chama. Acho que a própria liderança desistiu. Isso influencia na equipe? Nossa, totalmente, não pode. O líder é o primeiro que tem que mostrar resiliência, que tem que mostrar também habilidade em adaptação, né, com o meio, com as coisas que estão acontecendo. E então, nossa, com certeza isso pega bastante. Então, o líder tem que gerar confiança, né? Tem que manter a motivação da equipe para não recuar. E uma dessas maneiras é reconhecimento. Reconhecer a equipe é importante? Nossa, o reconhecimento ele é um dos fatores que mais influencia na motivação. A motivação, ela é de acordo com o reconhecimento. Uma vez, eu lembro de ter conversado sobre isso com uma pessoa, que ela me dizia o seguinte também: o problema é que quando você reconhece antes da hora. Porque muitas pessoas são movidas pelo reconhecimento, né? Mais até do que pela remuneração ou por cargos, mas sim o reconhecimento, aquele parabéns. Uma necessidade de autoestima. De autoestima, aquele parabéns, né? E o problema é que quando a gente dá os parabéns para uma pessoa que ainda não fez aquilo que tinha que ser feito, a gente já sana a necessidade dela, já deu o biscoito antes do cachorro fazer o truque, né? É verdade, isso não pode acontecer. O que você tem que fazer é, ao longo do processo, ao longo do projeto, ir incentivando, né? Ir celebrando, ir direcionando, melhorando aquilo que de fato, e explicando. Mas vai elogiando ao longo do processo, não deu o biscoito inteiro. Dá só o cheirinho. Então tem que ir incentivando, então até celebrar no final do projeto. Eu acho interessante que é muito parecido com criar um filho, que o filho ele começa a andar, começa a dar os primeiros passinhos, não é? E sim, a gente festeja. Isso, exatamente. Mas de vez em quando ele mexe onde não deve, briga também. Com toda certeza, é isso mesmo, é um processo de crescimento, né? De ir ensinando e ir incentivando, não deixar apagar a chama, né? Tá, muito bom. E deixar a pessoa com uma autoestima muito boa, né? E para que ela também se automotive. Então vamos fazer assim, olha, a gente vai fazer um intervalinho agora, tá? Nós vamos lá para o Café Esperto da Uptime. Na volta, a gente tem alguns outros assuntos, a não ser esse, que é a relação colaborador e o líder, para conversar aqui com a Débora. Tá bom, Débora? Combinado. Até daqui a pouco.
Café Corporativo aqui no segundo bloco com a Débora Madureira e a gente falando sobre liderança, estávamos falando sobre reconhecimento e até teve um momento que a gente falou sobre aquele reconhecimento que pode ser exagerado, né, Débora? Mas qualquer tipo de feedback positivo, ele pode ser considerado um reconhecimento ou tem um reconhecimento que não funciona? Sim, tem reconhecimento que não funciona. Então, o reconhecimento, primeiro, ele tem que ser frequente. Tá. Né? Ou não é só quando o líder está de bom humor também. Exatamente, né? Tem que ser com frequência e na medida certa. Então, se você reconhece um colaborador que trouxe uma redução de custo ou uma melhoria na receita de 3%, o outro de 10%, você reconhecer igualmente, você vai desmotivar os dois, né? Porque um não vai querer chegar no valor do outro e nem o outro vai lutar mais para buscar mais, porque o reconhecimento vai ser igual. Então, ele tem que ser proporcional ao resultado que cada um trouxe. Tá. E ele também não pode ser generalizado. Né? O que é um reconhecimento generalizado? Então, um colaborador que te trouxe, né, ele trouxe um resultado melhor através das atividades dele, você vai e generaliza, você reconhece toda a equipe, você desmotiva. Porque a pessoa fala, poxa, eu estou carregando essa equipe nas costas, é isso? É isso, e às vezes nem está carregando, né? Mas às vezes o projeto era dele, ele entregou e o mérito seria dele e o mérito foi dado para toda uma equipe, que nesse caso não era da equipe, era dele. E assim como tem mérito também, que é de toda a equipe, e você direciona para um funcionário, também não deve. Então o mérito tem que ser dirigido, customizado, personalizado. Eu me relacionar com o meu colaborador, ou com o meu líder, ou com o meu cliente, ou com o meu fornecedor, tem diferença? Eu preciso saber lidar com essas pessoas de maneira diferente? Com toda certeza, né? Com os colaboradores é o que nós já conversamos, né? Então você cativa, você influencia, você treina, você reconhece. E com o cliente você tem que tratá-lo de forma que, como se a empresa fosse sua. Ou seja, eu tenho que demonstrar para ele que eu estou apaixonado ali. Nossa, você tem, assim, todo o respeito por ele, né? Já não atrasando para começar em reunião, né? Isso é muito importante, Isso é muito né? importante. Você, né, agenda a reunião com o cliente e atrasa, né? Já é uma falta de respeito, já começa errado, né? Mostrar a responsabilidade, fazer feedback, ser flexível, né, nas negociações. Entendi. Né? Então, isso com certeza ajuda muito. E com os pares, né, que é o outro também, né? Tem que ter um interrelacionamento, né, com as outras áreas, de forma que uma depende da outra, né? Então, quando você depender de uma área, ela vai estar receptiva a te ajudar. Então, tem que ter um relacionamento. Eu percebo que muitas vezes o líder quer liderar os seus pares. Tanto perfil de líder que eu tenho, e eu acabo tendo um perfil de mandão. Faz sentido? Faz, mas não pode, né? Não pode, existe sim, então ele não deve fazer essa ingerência, né? Acaba sendo até uma ingerência, que é ser chefe de um colega, né? De quem ele não é chefe. Quem ele não é, né? E, aliás, ele está sendo chefe, né? Não é nem líder, porque esse não é um papel de líder, né? Só que tem hora também que eu fico indignado com aquilo que o meu colega, que o meu pai faz, né? Eu posso ficar indignado também com aquilo que o outro departamento produz? Não, pode, mas o ideal é você sentar e conversar. Tudo né? no diálogo. Tudo no diálogo, não pode fazer isso, porque o ambiente deixa de ser prazeroso dentro da empresa, né? Se tiver essa situação. Você falou sobre reunião. Em muitas empresas, as reuniões elas são atrapalhadas por uma série de fatores. Por exemplo, marca uma reunião sem objetivo final. Quais são os grandes problemas das reuniões? Então, primeiro para agendar uma reunião, você precisa convocar aqueles que realmente serão importantes, né? Porque se você convocar quem não deve estar lá, a reunião já vai deixar de ser produtiva, né? Então, se você tiver dúvida, devo convidar aquela pessoa. Se tiver dúvida, então não convida. Não convido. É melhor não convidar. Talvez seja mais produtivo no meio da reunião, precisou dela, chama. Com toda certeza, né? Isso eu posso fazer? Pode fazer, não tem o menor problema. E
traça os objetivos da reunião. Por que aquela reunião? Quais os tópicos que serão tratados para as pessoas já irem preparadas para a reunião, né? Ou seja, então, já leva o material também que eu preciso. Exatamente, cada um leva o que precisa, a reunião vai ser muito mais produtiva. E tem mais, né? Coloque disciplina na sua convocação. O que você chama de disciplina? Então, diga que você vai começar exatamente no horário e comece. Se todos não chegarem, se tiver faltando alguém, mas começa. Você tem que criar disciplina, né? Por quê? Porque a empresa precisa de produtividade e começa, se perde muito tempo com reuniões. Eu atendi desculpa te cortar, Imagina. eu atendi uma empresa japonesa uma vez que as salas tinha horário limitado. Hoje muitas empresas, a maioria faz isso, né? Então eu reservo a sala das 13 às 14. Deu 14 horas, toca um sininho ali. Eu tenho que sair da sala, não importa se eu terminei a reunião ou não. Ou seja, isso me faz cumprir o horário de término da reunião. Exatamente, gera uma disciplina, né? A reunião acaba sendo produtiva, acaba se falando de tudo que precisa, né? E normalmente não precisa de uma segunda, a não ser que ali gerou uma necessidade de um novo levantamento e ver se tem necessidade de marcar reunião mesmo ou se depois mandar aquele levantamento por e-mail já não resolve. Se o resto não pode ser tratado pelos outros meios de comunicação, né? Exatamente, pelas redes sociais internas da empresa. Né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, então quer dizer que atraso em reunião não é só atraso para começar. Eu posso ser indisciplinado e atrasar para concluir. Então, isso também. Então, tem que medir o tempo e ajustar, tem que ficar com um reloginho ali, acompanhando. Então, tem que ter disciplina, tanto no horário de começar quanto no término, senão dificilmente vai ter uma produtividade. E eu começo a reunião mesmo que as pessoas não estejam lá, por exemplo, marquei uma reunião para as 3 horas da tarde. 3 horas eu tenho 4 pessoas convidadas, só tem uma na sala. O que eu faço? Começa Ligo a reunião. No ramal, não. mando Começa alguém a reunião. chamar. Começa a reunião. Começa a reunião. Tem que ter disciplina. As pessoas precisam ter disciplina, as pessoas precisam uma respeitar a outra, né? Então, quando você convocou, você já avisou, a reunião começará às 15 em ponto. E começa. Porque daí também não dá aquela folga da pessoa saber que ela pode atrasar, porque sempre se aguarda a chegada de todos, exatamente, né? Exatamente. E isso é complicado. Agora, veja só, eu sou colaborador de uma empresa. Eu estou ouvindo isso que você está dizendo e concordo contigo, mas o meu líder não pensa assim. Como que eu faço? Eu me adapto ao meu líder ou eu crio a minha disciplina e sigo em frente nela? Cria a sua disciplina, né? Também você tem que captar o lado positivo das coisas, né? Inclusive do próprio comportamento do líder, né? Então, aquilo que realmente é bom, você pega. O que não é, nesse caso, não é bom. Então, você vá para a reunião e aguarde o seu líder lá na reunião. Ou seja, eu estou demonstrando... Não vá só quando ele for. Eu não erro que ele errou, é isso? Exatamente. Tá bom, muito bom. Não erro que ele errou. Débora, é fácil ser líder? Claro que não é, né? Mas é prazeroso, né? Quando o líder ele cria, né, um ambiente prazeroso para se trabalhar, quando ele tem uma comunicação, quando ele está presente com a equipe, eu gosto muito. Né? Vale a pena? Vale a pena, com certeza. Né? Então ele se adapta às mudanças, ele acaba sendo resiliente, então tudo isso é muito bom, né? Muito joia. Eu vou entregar para você aqui um presente da Uptime, que é um óculos de realidade virtual. Hoje as pessoas aprendem inglês, fotografam, né? Os nossos colegas cinegrafistas aqui, eles usam para fotografar. Então, só que na Uptime se aprende inglês com isso. Você pode usar para jogar, para uma série de coisas. Esse aqui é um presente da nossa patrocinadora para a nossa entrevistada, Débora. Muito obrigada, agradeço imensamente. E o Café Corporativo te agradece de ter vindo aqui e ter trazido esse conteúdo tão relevante aqui para nós, Débora. Muito obrigado. O prazer foi meu, obrigada. Eu te convido a ficar conosco agora no Mais Cafeína, depois do nosso intervalo. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondine.
Mais cafeína aqui no terceiro bloco do Café Corporativo e hoje nós vamos aproveitar o tema que a Débora nos trouxe, que foi liderança, que foi a capacidade de uma pessoa influenciar as outras e criar disciplina dentro da empresa, né? Uma vez, um grande amigo que eu tenho, ele foi perguntado sobre quais as três características de um bom colaborador, de uma pessoa que realmente valesse a pena ser contratada numa empresa. Ele falou, olha, eu gosto de 3 características. Para mim, o bom colaborador é aquele que chega no horário, faz o que tem que ser feito e não cria problemas. Então, o que é chegar no horário? Não é necessariamente estar aqui às 8 horas da manhã porque a empresa abriu, mas isso também no caso de algumas pessoas que têm atividades que dependem de horário, mas hoje em dia a maioria das atividades não dependem mais daquela hora de chegada. Mas o mais importante é a pessoa se fazer presente, estar presente em tudo que a empresa precisa, não ser uma pessoa ausente, porque tem gente que é ausente de corpo presente. Né? Segunda característica, que é fazer o que tem que ser feito, ou seja, cumprir suas metas. Não adianta eu ser um colaborador legal, ser um colaborador que tem amizade com todo mundo, que cria um ambiente de trabalho bacana, só que eu não entrego aquilo que eu me propus a entregar, eu não consigo oferecer para o meu empregador, vamos dizer assim, ou para aquela pessoa que me contrata, aquilo que eu me propus a oferecer no início do nosso contrato. E, em terceiro momento, existem também aquelas pessoas que chegam no horário, que cumprem suas metas, que estão presentes, mas que elas trazem tanta preocupação, que elas trazem tantos problemas, que acaba ficando pior o ambiente de trabalho com elas. Sabe aquele jogador de futebol que é um craque, é um excelente profissional dentro das 4 linhas, mas fora delas, o cara cria um clima negativo no grupo, faz declarações ruins à imprensa, enfim, ele causa mais transtorno para a empresa do que ele traz de resultados ou de colaboração. Tem uma outra amiga também que fala o seguinte, né, que existe o colaborador que não colabora e existe o líder que não lidera. Então não sejamos nenhum desses dois. Sejamos o colaborador que realmente colabora e o líder ou o líder que realmente lidera. Esse é o Café Corporativo, você deve nos acompanhar também nas redes sociais, se não faz isso, faça a partir de agora, e em especial no nosso YouTube Café Corporativo. Te vejo lá e te vejo aqui de novo na semana que vem. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.